Paz e graça para você ligado nessa emissora. Começamos agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. Hoje nós vamos ter uma entrevista internacional muito especial e extremamente útil, porque o entrevistado é um dos especialistas contemporâneos do dispensacionalismo. Vejam só, pauta até por pedidos, dos telespectadores, muitos temas em que um dispensacionalista se confronta com um amilenista ou um pós-milenista, por exemplo. E boas ideias do dispensacionalismo você já tem. Mas com essa entrevista você vai conhecer melhor e muito mais a fundo o que é essa escola de interpretação das Sagradas Escrituras, como foi e quando foi que ela surgiu, por que ela é a visão dominante no mundo ocidental a respeito da escatologia, quais são as suas virtudes, quais são os seus problemas. Enfim, nós vamos tirar todas as nossas dúvidas sobre dispensacionalismo e, obviamente, das outras escolas que se lhe opõem ou que, de algum modo, fazem contraste com essa hermenêutica. Não perca, é especial o dia de hoje e o Vejam Só vai marcar pontos no seu conhecimento e na sua agenda, tirando as dúvidas mais importantes a respeito dos fins dos tempos. Está no ar o Vejam Só. Olá, é com grande alegria que, em nome da Academia Teológica da Graça de Deus, a AGRADE, começamos essa edição especial do programa Vejam Só. Hoje, com muita alegria, recebemos em nossos estúdios o professor Dr. John Samuel Feinberg. Ele é professor e doutor em teologia, leciona no Trinity Evangelical Divinity School em Chicago e está em São Paulo para uma série de conferências na Igreja Batista Redenção, uma das igrejas parceiras aqui do programa Vejam Só. É com muita alegria que recebemos o Dr. John Samuel Feinberg e o pastor Isaac Pereira, da Igreja Batista Redenção, que vai ser o nosso intérprete. Paz e graça para vocês, Deus os abençoe. Grace and peace be upon you in Jesus Christ's name. Thanks and the same to you. É a primeira vez que o senhor vem ao Brasil, doutor? Is it the first time you're here in Brazil? Yes, it is my first time. Sim, é a primeira vez no Brasil. E o que o senhor está achando do nosso país? Well, what do you think about our country? Are you liking it? I think it's fantastic. Eu acho que está tudo fantástico. Já tomou um café? Have you coffee? Not yet. Ainda não. Mas precisa. I'm a little bit timid. Well, but you have. Ele é muito tímido. Não, mas tem que tomar o café para ver a diferença. Well, you're gonna have to try Brazilian coffee to see the difference. Yes. E o pastor Isaac, eu sei que o senhor é pastor da Igreja Batista Redenção e tem um ponto avançado, né? Sim. Uma congregação. Nós temos um ponto de pregação funcionando no bairro de Pinheiros. Fica ali ele funciona dentro de um hotel, o Golden Tower Hotel. Nós funcionamos todos os domingos às 9h30 da manhã e temos um culto lá com exposição da carta de Paulo aos Colossenses. Eu mais um outro pastor obreiro lá da nossa igreja, o Robson, estamos expondo essa carta e quem quiser nos visitar está mais do que convidado todos os domingos às 9h30. A Igreja Batista Redenção lá no bairro de Pinheiros, no Golden Tower Hotel, é na rua Deputado Lacerda. O número eu não me lembro, mas acho que é 143 ou 148. Mas no hotel é fácil de achar. O hotel é fácil de achar. Muito obrigado, pastor Isaac. Para nos ajudar a entrevistar o Dr. John Samuel Feinberg num assunto palpitante que é o dispensacionalismo, está conosco outro parceiro do Vejam Só, pastor Alexandre Dutra, ministro do Templo Batista de Indianópolis. Tudo bem, pastor? Graça e paz, tudo bem, graças a Deus. Pastor, o Templo Batista de Indianópolis funciona? Funciona todos os dias com o secretário, mas temos programação de terça a domingo. Só não temos uma atividade na segunda-feira. No domingo nós temos reunião de oração às 8 da manhã, escola bíblica dominical às 9, culto às 10,
depois das 19 horas. Aí na terça-feira nós temos a Academia de Estudo dos Profetas Bíblicos às 20 horas. Quarta-feira, 19h30, reunião de oração. Quinta-feira, o Encontro das Mulheres. Também nós temos um período aberto para quem está na região, trabalha, quer orar, quer ter uma palavra de consolo. E na sexta-feira, os encontros dos amigos de Sião às 20 horas. Sábado, trabalho com crianças e adolescentes e jovens às 15h30 e às 16 horas. Só que, excepcionalmente, essa semana, por causa do feriado, claro, não vamos ter nem o encontro das mulheres e também nem o encontro dos amigos de Sião. E o endereço lá? Alameda do Jurupis, 1270. Nós estamos um quarteirão e meio do Shopping Ibirapuera e a 500 metros do metrô Eucaliptus. Que maravilha. Seja muito bem-vindo. Faça acesso. Muito obrigado. Vamos ver a matéria que o Zeca preparou, que certamente vai dar elementos daquilo que nós vamos conversar. Em seguida, voltaremos já perguntando para o Dr. Samuel Feinberg por que ele é dispensacionalista. Tá bom? Gente, vamos ver a matéria. Hoje iremos falar sobre o sistema teológico que melhor representa a teologia brasileira, ou que é adotado pela maioria das denominações e cristãos do Brasil. Talvez você que nos assiste ainda não saiba, mas provavelmente você é um dispensacionalista. Não sabe o que é isso? Acha que eu estou inventando? Então prepare-se para descobrir isso hoje aqui no Vejam Só. O dispensacionalismo é um sistema teológico que apresenta duas distinções básicas. Uma é a interpretação consistentemente literal das Escrituras, em particular da profecia bíblica. A segunda é uma distinção entre Israel e a Igreja no programa de Deus. Existem razões para ser esta a melhor maneira de ver e ler as Escrituras. Filosoficamente, o propósito da linguagem parece exigir que nós a interpretemos literalmente, além, é claro, da razão bíblica. Toda a profecia sobre Jesus Cristo, por exemplo, que está contida no Velho Testamento, foi literalmente cumprida no Novo. O dispensacionalismo, como um sistema, resulta em uma interpretação pré-milenar da segunda vinda de Cristo e, geralmente, uma interpretação pré-tribulacional do arrebatamento. E para aprendermos muito mais sobre essa teologia, sobre suas ideias, sobre o seu sistema, recebemos com muita alegria em nossos estúdios para uma entrevista o professor e doutor John Feinberg. Ele é teólogo, escritor e professor de teologia bíblica e sistemática. É também doutor em teologia. Fique ligado, será uma ótima oportunidade de aprendizado. Vamos aprender muito sobre teologia. O Vejam Só de hoje já está no ar. Muito bem, se você sintonizou o canal depois da introdução, hoje o Vejam Só a entrevista ao Dr. John Samuel Feinberg, que é doutor em teologia, professor na Trinity Evangelical Divinity School de Chicago e especialista em dispensacionalismo. Ele está em São Paulo por uma série de conferências sobre o dispensacionalismo e assuntos afins na Igreja Batista Redenção. O tradutor dele vai ser o pastor Isaac Pereira. Pastor Isaac, quando serão as palestras do Dr. John Samuel Feinberg e onde fica a Igreja Redenção? A nossa conferência será iniciada na quinta-feira, às 19h30, na Igreja Batista Redenção, na Avenida General Ataleba Leonel, 3780, próximo ao metrô Tucuruvi ou Parada Inglesa. Fica ali no meio termo. As palestras serão à noite. Você pode acessar o nosso site, igrejaredencal.org.br, para acompanhar o cronograma, mas as palestras do Dr. John serão todas à noite, à quinta, na sexta, no sábado e no domingo, às 19h30. Teremos também outras programações ao longo do dia, na sexta e no sábado. Então você está convidado para participar conosco dessa conferência. Muito obrigado. Pastor Isaac, vamos começar a entrevista então. Queria perguntar ao Dr. Feinberg se ele sabe que no Brasil
grande maioria dos evangélicos, quando pensa em escatologia, tem uma tendência a ser dispensacionalista, e a maioria dos crentes comuns, não dos pastores, acha que essa é a única escola. Falou em escatologia, é o dispensacionalismo e pronto. Por que ele é dispensacionalista se ele já esposou algum outro sistema antes? I don't know if you know, but here in Brazil, the majority of people, of Christians, are dispensationalists. So even if they don't know the term, they think about eschatology like this. He wants to know, why did you become a dispensationalist? Sure, I'm happy to explain that. I think a lot of this began very early in life. Isso começou muito recente na minha vida. My father was a very prominent educator and minister. O meu pai era ministro do evangelho muito conhecido. And one of his specialties was end-time prophecy. Uma das suas especialidades era a profecia do Antigo Testamento. So, as you can imagine, hearing him preach on this topic many times, I became interested. Como você pode imaginar, ouvindo ele pregar sobre esse assunto, muitas vezes eu me interessei também. But more specifically, as I became older, mais especificamente quando cresci e me tornei adulto, I had the privilege to go to theological seminary and prepare for ministry. Eu tive o privilégio de ir para o seminário e me preparar para ser um pastor, um ministro. Those studies, plus my own personal study and hearing prophecy preached on, esses estudos no seminário, os meus estudos pessoais e ouvindo o meu pai pregando acerca de profecias, led me to come to hold the position of dispensationalism. Me fizeram adotar a posição de dispensacionalista. Specifically, it was studying Old Testament prophecy about Israel that was most important for me. Foi muito importante para mim e marcante estudar as profecias acerca de Israel do Antigo Testamento. I believe, as I trust most of you, if not all of you do, that the Bible is God's Word, and if part of it predicts that something will happen, then you have a right to expect it to happen. Eu creio, assim como creio que vocês todos, creio que a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus e que se algo está predito ali, acontecerá. Now, many Old Testament prophecies, especially ones about Christ, were fulfilled at his first advent. Muitas profecias, especialmente aquelas com relação a Cristo, foram cumpridas no primeiro advento. But there were many other prophecies about a golden age for Israel, time of social, political, economic prosperity, and a proper spiritual relationship to the Lord. Mas havia ainda profecias acerca de uma era de ouro para Israel, falando acerca de prosperidade, coisas que ainda não aconteceram. As I saw what those prophecies predicted and realized that it hadn't been fulfilled to national Israel, eu olhei nas Escrituras e vi que essas profecias todas não haviam se cumprido. I then expected, in light of God's truthfulness, that these prophecies are yet to be fulfilled. À luz da promessa de Deus, eu vi que isso ainda vai se acontecer. And many of these prophecies deal with a distinctive future for ethnic Israel as a nation. E muitas dessas profecias lidam com o futuro de Israel étnico. As I looked through the New Testament and then also what I knew of world history since the first advent of Christ, olhando para o Antigo Testamento, para o Novo Testamento e para o que está acontecendo para a história de Israel, I couldn't see a time when these Old Testament prophecies about Israel's future had been fulfilled. Eu não encontrei momento na história em que essas profecias tenham se cumprido. Now, there are some people who see the same thing and conclude that the promises and prophecies
must have been transferred to the church. Existem algumas pessoas que, olhando para isso, julgam que as profecias foram transferidas para a igreja. But I don't see that either in the Old Testament or in the New Testament. Mas eu não consigo enxergar isso, seja no Antigo ou no Novo Testamento. And hence I expect that these prophecies will be fulfilled to Israel in a coming day. Então, dessa forma, eu espero que essas promessas se cumpram em Israel, para Israel, nos dias por vir. Now, if you hold a view like that, you may not realize it, but that is a key, essential view of dispensationalism. Se você tem uma visão parecida com essa, você pode não saber o nome, mas você é um dispensacionalista. Ok. Nós temos hoje conosco também o pastor Alexandre Dutra, que é especialista nas questões judaicas, e eu fiz questão que ele estivesse conosco para nos ajudar a entrevistar o Dr. Samuel Feinberg. Pode fazer a sua primeira pergunta. Pois é, a minha primeira pergunta, na verdade, está dividida em 3, para a gente dar esse pano de fundo, né, do que é o dispensacionalismo. Então, segue a pergunta: o que é o dispensacionalismo? Ele já teceu algum comentário sobre isso, se tiver mais algo a acrescentar. A segunda é: o dispensacionalismo é bíblico? E, historicamente, quando começou? Eu faço essa pergunta porque, no Brasil, o grande ataque contra o sistema teológico dispensacionalista é justamente sobre a origem, portanto, a autenticidade do dispensacionalismo. Vamos começar pelo fim. Traduza a última pergunta. Quando surgiu o dispensacionalismo? Well, he's asking about the origins of dispensationalism, and if you could point us something on that way. Well, a simple way to answer, though I know it's not what you're looking for, is to say it comes from the Bible. Jeito simples, talvez não é o que você espere, de responder a sua pergunta, é que vem da Bíblia. And I surely believe that it is supported by the Bible. E ele crê, eu creio que tem fundamento bíblico. There are views that are associated with dispensationalism that have been around for a good bit of church history. Tem algumas visões que se assemelham ao dispensacionalismo que estão por aí na história da igreja há um bom tempo. But I suppose the name that is most associated with the beginning of it is J.N. Darby. Mas creio que o nome associado ao início do dispensacionalismo é de J. Darby. And he popularized the view, and then in the late 19th and 20th, early 20th century, ele popularizou essa visão no final do século XIX e começo do século XX. In the United States, there was the phenomenon of summer Bible conferences. Nos Estados Unidos aconteceu nessa época o fenômeno de acampamentos de verão, acampamentos bíblicos de verão. A lot of Christians would take their vacation by going to some campground where they could get rest and recreation and hear some popular preacher speak for the whole week. Alguns tiravam férias para participar desses acampamentos e se recrear e ter um tempo de lazer e também ouvir exposições bíblicas. And many of these speakers, at least in America, had adopted dispensationalism. I'm not sure exactly how they came to it, but they also made a point of preaching it at these conference grounds. E muitos desses pregadores, eles decidiram e escolheram o dispensacionalismo e decidiram levar essa mensagem a esses acampamentos. And so many evangelical Christians, not necessarily people who had gone to a theological college or seminary, but people who were knowledgeable Christians anyway, heard these messages. It was grounded in Scripture, and they adopted the view. Muitos evangélicos, muitos cristãos acompanhando e participando desses acampamentos viram que era algo enraizado na Bíblia, algo que partia da Bíblia e adotaram essa visão. Eu gostaria só de acrescentar que eu também penso como ele. A questão histórica de Darby no século XIX, de Scofield no século XX, se dá porque o liberalismo teológico tinha penetrado de uma tal maneira na América
em que estavam duvidando da fidelidade da Bíblia, da veracidade. Então, é nesse ambiente contrário à crença na Bíblia que o dispensacionalismo dá uma resposta e, por isso, se torna mais conhecido nesse período. Mas, como ele bem explanou, o dispensacionalismo tem as suas origens na Bíblia, na igreja, né, na igreja histórica, em Atos dos Apóstolos, daí em diante. Então, com o Scofield, a sua Bíblia comentada, né, seus comentários, numa visão dispensacionalista, que era uma crença já dos cristãos daquela época e de eras anteriores da igreja, é que vai popularizar, mas como uma resposta ao liberalismo teológico do século XIX e século XX. Eu tenho aqui para o intervalo. No próximo bloco, ainda na esteira da primeira pergunta do pastor Alexandre Dutra, quero saber do Dr. Samuel se ele pensa... Por exemplo, o tema de hoje é dispensacionalismo. Hoje eu tirei de um livro de J.C. Ryle, é assim que fala, né? Dr. Ryle, que é o livro que por onde eu conheci o dispensacionalismo. Se ele tem diferença em relação ao pensamento do Dr. Ryle, se existem mesmo 7 dispensações reveladas nas Escrituras, ou se ele pensa de modo diferente, e a gente vai seguir o barco aqui com várias outras perguntas. Mas antes de sair para o intervalo, responda a nossa enquete, tá? Com base no que você sabe até agora. Pode ser que você mude de ideia. A pergunta está publicada no Facebook. Vamos lá? Você se considera um dispensacionalista? Sim ou não? Se você não sabe o que é um dispensacionalista, você responde não, né? Lógico, não sei o que é isso, mas pelo que você sabe, você se considera um dispensacionalista? A gente vai para o intervalo, volta já! Excepcionalmente hoje não teremos o quadro Vejam Só, quem assiste ao Vejam Só, até porque temos que salvar tempo, né, para a entrevista com o Dr. John Samuel Feinberg, uma entrevista internacional. Ele está em São Paulo, especialista em dispensacionalismo, e ele está promovendo palestras a respeito desse assunto nesse final de semana na Igreja Batista Redenção, que fica ali no Tucuruvi, sempre à noite, né? Quinta, sexta, sábado e domingo aqui na Igreja Batista Redenção, tá bom? Se você entrar no site da Igreja Redenção, Igreja Redencal, você tem todos os detalhes, inclusive como chegar lá de metrô, que é muito fácil. Bom, Dr. Samuel tem falado bastante no bloco anterior que o dispensacionalismo emana das Escrituras. Então, duas coisas. Uma que o pastor já tinha perguntado, né? O pastor Alexandre Dutra, e eu vou pedir que ele detalhe se ele crê mesmo em 7 dispensações, ou em 3, ou em 2, enfim. Ou 8. 8? Essa eu nunca tinha ouvido. Bom, enfim, como é que ele estrutura o dispensacionalismo e se, ao afirmar reiteradas vezes que o dispensacionalismo emana das Escrituras, isso significa que os outros sistemas hermenêuticos não são tão bíblicos? Well, he wants to know about the 7 dispensational times, or 8. How many do you believe? And if they're on the Bible. For second, he wants to know if dispensationalism comes from the Bible. Does the other views are not so rooted on the Bible as well? Other what? Other views. Views. Views like covenant theology. Yes. Well, I think you've asked a complicated question. Eu acho que você perguntou uma pergunta muito difícil, muito complicada. And the first thing I would say about the number of dispensations is that this is not what dispensationalism is all about. Eu digo que para você que dispensacionalismo não tem necessariamente a ver com o número de dispensações. Wow. Unfortunately, there are a lot of people who think that's what it's about, and that part of the problem with dispensationalists is that they, so to speak, take a knife and chop the Bible up into different periods. Eu digo para você que o problema com alguns dispensacionalismos é fazer exatamente isso, de pegar a faca e dividir a Bíblia em dispensações. Now, there were earlier dispensationalists who used that kind of language, so it's not as though critics are imagining this,
But that's not really the fundamental thing that dispensationalism is about. Bom, havia autores e teólogos há tempos atrás que faziam isso, mas não é necessariamente isso que o dispensacionalismo trata. If the key to dispensationalism is seeing different time frames and time periods in Scripture when God deals with people differently, se a chave para o dispensacionalismo é ver o tempo como partes da história em que Deus lida com as pessoas de forma diferente, then every Christian is a dispensationalist, and I can prove that to you. então todo cristão é um dispensacionalismo, e eu provo isso para você. Let me show you how. Vamos mostrar. Do you believe that God dealt with people, with Adam before the fall, the same way he dealt with Adam after the fall? Você crê que Deus lidou com as pessoas antes da queda do mesmo jeito que lida depois da queda? Não. And do you think that God dealt with people under the Mosaic law the same way he had dealt with Noah and people before him, including Adam? E você crê que Deus lidou com Moisés, com as pessoas debaixo da lei mosaica, da mesma forma que ele lidou com Noé e as pessoas daquela época? Não. And do you think that God deals with people today in the New Testament era in the same way that he dealt with people in the Old Testament era? E você crê por acaso que Deus lida hoje com as pessoas da igreja debaixo do Novo Testamento da mesma forma que ele lidou com as pessoas do Antigo Testamento? Then see, you must be a dispensationalist. Então dessa forma você é um It dispensacionalista. sounds like you're chopping up the Bible into different pieces. Parece que você está fracionando a Bíblia em vários pedaços. Now, I'm not being absolutely serious at that point, but I am making a point. Eu não estou falando totalmente sério, mas eu estou fazendo meu ponto aqui. If dispensationalism is really about dividing the Bible up into 7 or 8 different periods, or any number of periods, then most Christians would be dispensationalists. Se o dispensacionalismo é dividir a Bíblia em 7, ou seja, qual for o número de dispensações, então todos somos. But of course, a lot of Christians are not dispensationalists, and that's evidence that dispensationalism is not really about how many different segments you see to history. Bom, então existem pessoas que não são dispensacionalistas. Isso demonstra que o dispensacionalismo não é necessariamente acerca de dividir a história em períodos. Remind me of the second part of that question. Se os outros sistemas... Okay. If the other systems, the other views are not so rooted in the Bible like dispensationalism is. Eu queria acrescentar nessa pergunta a seguinte questão. Quais são, então, os fundamentos de distinção do dispensacionalismo em relação aos demais sistemas teológicos que encontramos hoje em dia? Well, he pointed that, so if dispensationalism is rooted on the Bible, it's well rooted, what is the difference from other views? I mean, if they're not so rooted. A diferença nesses sistemas teológicos. Okay. I wouldn't want to say that other views are not rooted at all in the Bible. Eu não quero dizer que as outras visões não têm fundamento bíblico. But we need to explain what we mean by saying something is rooted in the Bible. Mas precisamos explicar o que significa algo ser bíblico. Something could be rooted in the Bible because the Bible explicitly teaches it. Algo é bíblico porque a Bíblia explicitamente ensina sobre isso. But something could be rooted in the Bible not because the Bible even addresses it, but because it teaches things that support the view. Mas algumas coisas são bíblicas não necessariamente porque a Bíblia fala claramente acerca disso, mas porque dá princípios que nós podemos extrair e chegar a essas conclusões. Dispensationalists believe that their views can be supported by Scripture, but the same is true of non-dispensationalists, especially you would probably know of covenant theologians. Os dispensacionalistas creem que a sua visão está fundamentada na Bíblia, mas outras visões também creem no mesmo, assim como um exemplo, os aliancistas.
Now, the key thing to remember is that there's a difference between the meaning of a term and the meaning of a concept. A principal diferença é entender, é compreender o significado de um termo e o significado de um conceito. Some people look at Scripture and they see it reveals a number of different covenants. As pessoas olham para a Bíblia e veem que ela revela um certo número de alianças. And so they conclude that covenant theology must be correct. Então elas concluem que o aliancismo é a visão correta. Now, the Greek word that is translated in English as dispensation is oikonomia. A palavra grega que é traduzida como dispensação em português é oikonomia. That word also shows up in Scripture, and as a result, some people think the Bible teaches dispensationalism. Essa palavra está na Bíblia, inclusive as pessoas tendem a crer que a Bíblia ensina sobre dispensacionalismo. But the meaning of a word or a term is not the same thing as the meaning of a whole point of view. Mas o significado de um termo não significa necessariamente o conceito de uma visão total. The meaning of a word tells you how it can be used in different contexts to express some idea or another. O significado de um termo nos auxilia como podemos utilizá-lo em algum contexto específico. The meaning of a concept tells you what sort of thing you have in view if, for example, you're looking at a covenant or a dispensation. O significado de um conceito nos ajuda a avaliar se estamos olhando para algo dispensacionalista ou aliancista. Ok, vamos fazer um contraste entre o ensino do dispensacionalismo, pelo menos aqui no Brasil, com uma ênfase muito grande no arrebatamento da igreja como sendo o próximo evento na agenda de Deus, e a visão do aliancismo que não dá essa ênfase. Por exemplo, os pré-milenistas históricos também creem na grande tribulação, no milênio terrestre, mas não dão ênfase no arrebatamento pré-tribulacional, né? Como é que ele esposa essa mesma ideia de que o próximo evento na agenda de Deus é o arrebatamento da igreja antes do início da tribulação? Okay, do you think that the next event that's going to happen is the rapture? I believe, on the basis of Scripture, that the next thing on God's prophetic calendar for the church is the rapture. Eu creio sim que o próximo evento na agenda de Deus para os eventos escatológicos é o arrebatamento. Antes da tribulação, antes do anticristo ou depois? Before the Antichrist or after? I believe that the Lord returns for the church before the tribulation period. Ok, então é o dispensacionalismo clássico que a gente conhece aqui. Minha pergunta é a seguinte: isso não representa essa ênfase de que não se preocupe com o anticristo, não se preocupe com os enganos que ele vai fazer, não se preocupe com o que ele vai aprontar, porque você não vai estar aqui, porque Jesus vai te levar antes. Isso não é um perigo? Well, this emphasis that this kind of view represents and gives, don't worry, you're not going to be here, you don't have to worry with the Antichrist. Isn't that a danger for us? No, I don't think it is, because first of all, if God has taken the trouble to inform us about the future, in fact, if He's taken the trouble to inform us about anything, we should know what He says. Eu não creio que isso seja um problema, porque se Deus se deu o trabalho de nos informar acerca do futuro, realmente é o que Ele diz. In the second place, I think for people who believe that the world is just beautiful and rosy and things are getting better and better, and somehow or other will bring in a kingdom of God, it's important to see that Scripture says history is not headed in that direction. Eu vejo que se as pessoas creem que o mundo é um mar de rosas e você pode viver tranquilamente, as pessoas estão indo na direção errada. As history moves to the end of the age,
there will be a time when the Antichrist is on the scene of world history, but that doesn't mean that there's going to be no evil prior to that. Eu creio sim que há um momento que o anticristo vai se manifestar, mas não necessariamente que não haverá mal antes disso. So, if you believe that the church is raptured before the tribulation and the Antichrist is here during the tribulation, and as a result of that, we don't have to, as Christians, worry about dealing with the Antichrist. So sit back and relax. Well, take a look at current events, and hopefully that will disabuse you of that viewpoint. Well, se você crê que o arrebatamento nos livrará das garras do anticristo, então senta na poltrona, relaxe, mas veja como está o mundo hoje. Nós temos sim o mal e não podemos fechar os olhos para isso. Só mais uma pergunta minha, depois o pastor Alexandre vai perguntar, ainda sobre essa ênfase do arrebatamento antes do início da tribulação. Como identificar isso na resposta ordenada de Jesus, quando os discípulos perguntaram: dize-nos quando serão estas coisas e que sinais haverá de tua vinda? Jesus faz uma explanação em ordem, e eu não encontro arrebatamento lá em lugar nenhum antes da tribulação. Ele pode achar? Well, he's asking about Jesus' account when the disciples asked. Mateus 24. Matthew 24. He can't find there a rapture moment on Jesus' account. Can you point us the direction? Yes, I think that the rapture is not in Matthew 24. Aha! Unless you believe in a post-tribulation rapture, and then you would view the second coming of Christ at verses 29 through 31 as the rapture. Bom, eu não creio que em Mateus 24 haja o relato do arrebatamento, a menos que você seja um pós-tribulacionista e creia que o arrebatamento será depois da tribulação. But remember, Jesus is asked three questions. He's asked, when shall these things be? And the things involved are the destruction of the temple that Jesus has pointed to. Foi perguntado a Jesus quando essas coisas acontecerão, e uma das coisas é a destruição do templo. And then he's asked, what will be the sign of your coming? E ele pergunta qual será o sinal da sua vinda. And third, what will be the sign of the end of the age? E terceiro, qual será o sinal do fim dos tempos? Well, which age? Que tempos? Well, remember that the people who are asking the question are Jews. They are aware of Old Testament prophecy. The New Testament has not yet been written. Lembre que as pessoas aqui, a resposta de Jesus endereçadas são judeus, que tinham somente o Antigo Testamento e o Novo Testamento não tinha sido escrito ainda. So specifically, they're asking about things related to the end of the Jewish age in which they were living. Então eles estão perguntando especificamente a questão sobre a era dos judeus e o tempo que eles viviam. It's not likely that they're thinking about the rapture at all at that point. Dificilmente eles estão pensando no arrebatamento naquela hora. But Jesus then proceeds to explain various events that will be true of the end of the age. Mas Jesus prossegue e fala de vários acontecimentos que tomarão lugar na história no fim dos tempos. Ultimately leading up to his return at the end of the tribulation. Para no final levar a sua volta no final da tribulação. To destroy his enemies and ultimately set up the kingdom. Para destruir os seus inimigos e finalmente instalar o seu reino. Ok. Now, if you believe that the rapture occurs just before the return of the Lord at the end of the tribulation, then you would find the rapture in Matthew 24, verses 29 through 31. Então, se você crê que o arrebatamento acontecerá logo, bem antes, no momento antes da vinda de Jesus, então, vocês creram que no relato de Mateus 24.
But if, like me, you think that Christ returns for his church earlier, it doesn't surprise you that you don't see reference to the rapture in the Olivet Discourse. Mas se como eu você crê que o arrebatamento vai acontecer antes da tribulação, apenas com a igreja, então você não encontra isso em Mateus 24. So I have always found that people who tend to hold a post-tribulation rapture view think they can find the rapture in the Olivet Discourse, but mid-tribulationists and pre-tribulationists typically don't. Então, alguns pós-tribulacionistas encontram isso e tem suporte em Mateus, nesse relato de Mateus 24, mas pré-tribulacionistas e meio-tribulacionistas não. When you compare Matthew 24, 29 through 31 with passages that are clearly about the rapture, 1 Thessalonians 4, 13 through 18, and 1 Corinthians 15, you can see similarities, but you can also see differences. Se você comparar o relato de Mateus 24 com 1 Tessalonicenses 4 e 1 Coríntios 15, você vai encontrar algumas similaridades e algumas diferenças. É interessante que essa leitura que o Dr. Feinberg fez, literal, do texto de Mateus 24, que é um dos resgates, né, no dispensacionalismo, ele também apontou para uma outra questão, que é um outro valor fundamental no dispensacionalismo, que é diferenciar Israel da igreja. E talvez, essa é a minha pergunta para ele, talvez esses dois resgates, esses dois pensamentos bíblicos, seja talvez aquilo que tornou o dispensacionalismo mais popular entre os evangélicos, porque responde questões fundamentais em relação ao futuro. Do you think that the differentiation that dispensationalists make between Israel and the church is important, or it's the key thing to view the eschatologic moments, to view the future moments? Yes, I think that it is one of the essentials of dispensationalism. É essencial do dispensacionalismo diferenciar Israel da igreja. For example, if you don't make a distinction between Israel and the church, se você não fizer essa distinção entre Israel e a igreja, it's very hard to make sense of Romans 9 through 11. É difícil compreender Romanos 9 até Romanos 11. But not that passage alone. Mas não somente essa passagem. Now, some people wonder, will there still be distinctions between Israel and the church in eternity? Algumas pessoas se perguntam se ainda haverá distinção entre Israel e a igreja na eternidade. As I understand eschatology, I can see differences during the millennial kingdom. Como eu vejo, eu consigo ver distinções durante o reino milenar. But it's hard to see differences between Israel and the church in eternity. Mas é difícil ver distinções entre Israel e a igreja na eternidade. Scripture just says very little about that, so it's hard to make a judgment. A Bíblia fala muito pouco sobre isso, então é difícil. Qual seria uma das distinções, ou a mais importante no milênio, entre Israel e a igreja? One of the main distinctions between the church and Israel during the millennial kingdom. Well, yes and no. I mean, I don't know whether I would say that's a main difference between Israel and the church, but let me explain it this way. I am a second-generation Hebrew Christian. Eu não sei se há realmente uma diferença principal, mas eu sou um cristão de origem judaica de segunda geração. Some people like to refer to that to my background and all as a Messianic Jew. Algumas pessoas gostam de se referir como eu seja um judeu messiânico. Now, both my mother and father were first generation
Jewish Christians. Meus pais eram judeus cristãos de primeira geração. And they led my brother and sister and myself to the Lord. E eles nos levaram ao Senhor. Now, why am I saying all of this? Por que estou dizendo tudo isso? Well, the question is, what is my identity? Am I to be viewed as part of Israel or as part of the church? Because I have connections with both. Então, como eu deveria ser visto? Como judeu ou como cristão, já que eu faço parte dos dois? Now, it seems rather clear to me through Scripture that anybody, Jew or Gentile, in the New Testament era who places their faith and trust in Jesus as their Savior is a member of the church. Eu creio então que qualquer pessoa, seja judeu ou gentil, que durante a era do Novo Testamento confessar Jesus é um membro da igreja. Hence, when the Lord returns for the church, I don't expect to be left behind because I'm Jewish. Então, quando Jesus voltar, eu não espero ser deixado para trás porque eu sou judeu. You can see how strange that would be. Pode parecer muito estranho isso. I'm a Jew who is saved, but still I've got to go through the tribulation. Eu sou um judeu salvo, cristão, mas eu ainda tenho que passar pela tribulação. That makes little sense, and it's unsupportable biblically. Isso não tem nenhum menor sentido e não tem fundamento bíblico. Now, in the kingdom era, there will be a special emphasis on Israel as a nation. No reino milenar haverá uma ênfase especial em Israel como uma nação. But even at that point, as a member of the body of Christ, I expect my basic identity to be related to the body of Christ, the church. Mas como membro do corpo de Cristo, eu espero que minha identidade no reino seja relacionado ao corpo de Cristo. Yes, I'm going to be thrilled about what happens to Israel. Sim, eu vou estar maravilhado com o que acontecer com Israel. But my identity is with the church. Mas a minha identidade está com a igreja. Remember, though, as well, that Christ not only talks about a special emphasis on Israel in the kingdom, but he tells us as believers that we're going to have positions of authority and rulership in the kingdom as well, those of us who are members of the church. Apesar de Jesus não fazer muitas diferenciações entre Israel e a igreja na era do Novo Testamento, ele fala que nós teremos postos de governantes e reis durante o reino milenar. So if you're not Jewish, but you know Christ as Savior, be encouraged. You're going to have a great kingdom too. Se você não é judeu, mas conhece o Salvador, fique tranquilo, você vai participar do reino, de um grande reino milenar. Amém. Ainda dá tempo de mais uma pergunta, Angel? Não? Vamos para o intervalo. Na próxima, eu tenho algumas perguntas sobre essa distinção tão grande entre igreja e Israel no Novo Testamento. Tem alguns versículos que eu gostaria que ele comentasse e também outras coisinhas. A gente volta já. Estamos de volta com o programa. Vejam só, hoje uma entrevista especial com o Dr. John Samuel Feinberg, que é especialista em dispensacionalismo, doutor em teologia e está dando uma série de conferências na Igreja Batista Redenção, aqui no Tucuruvi. Esse bloco vai ser um pouquinho mais curto, que a gente estourou o tempo nos outros. Então, doutor Feinberg, o senhor mencionou várias vezes que o dispensacionalismo resgata uma distinção que a Bíblia faz entre Israel e a Igreja. Porém, nós temos, por exemplo, nos escritos de Paulo, que Deus desfez o muro de separação entre judeus e gentios em Cristo. Juntou os dois num só. O apóstolo Pedro menciona na sua primeira carta, falando para crentes: vós sois raça eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, citando frases de Deuteronômio, que eram de Israel.
mas ele está se referindo à igreja. Esses textos não apontam para a união entre aqueles que estão em Cristo, são todos um corpo só? Well, you said that there are some distinctions between Israel and the church, and said several times, but there are some passages on Paul's writings that said that God united everyone in Christ, and there's a passage in Peter that said that you are elected race and. I'm trying to remember. Chosen people. I'm trying to remember the passage, but this. Yeah. Why? So where is their distinction? Yes, these are really good questions, and I think there are places where the discussion gets, what should I say, sort of off the road, and people have misunderstandings. Essa é uma pergunta muito boa, mas existem alguns ciclos em que as discussões se perdem, as pessoas mal compreendem esses textos. The passage you were talking about that says God has brought Jew and Gentile together to form one new man is in Ephesians chapter 2. But remember, Paul is talking about the church. O texto que você mencionou está em Efésios 2, que diz que Deus trouxe judeus e gentios para um novo homem, mas ele está falando acerca da igreja. And it's very, very clear that what Paul is saying is that this one new man is created not in the Old Testament, but in the New Testament era. Mas é muito claro que Paulo está falando acerca desse novo homem que foi criado na era do Novo Testamento. So then what should we say about Old Testament Jewish saints like Abraham and Isaac and David and Jeremiah? E o que podemos dizer sobre os santos do Antigo Testamento, como Abraão, Isaac, Jeremias? Were they saved? Eles foram salvos? Of course they were saved. Claro que eles foram salvos. But they weren't members of the church. Mas eles não eram membros da igreja. So I think we need to realize that what Paul is talking about in Ephesians 2 is the specific composition of the New Testament entity, the church. Nós precisamos compreender o que Paulo está dizendo em Efésios é acerca dessa nova entidade que é a igreja. Now, there's another part to your question, though, related to 1 Peter. Tem uma parte da sua pergunta acerca de 1 Pedro. But it's not just in 1 Peter, it's in other places in the New Testament. Mas não está somente em 1 Pedro, mas outras partes do Novo Testamento. There are theologians who reject dispensationalism. Tem teólogos que rejeitam o dispensacionalismo. Who think it's wrong because they point out that Old Testament terminology about Israel is applied to the church. E rejeito porque creem que a terminologia do Antigo Testamento se aplica à igreja. And hence they assume that all the promises to Israel are transferred to the church. Desse modo eles creem que as premissas e as promessas a Israel, feitas a Israel, são para a igreja. But there are several things to say by way of response. Mas podemos responder da seguinte forma. First of all, terms like Jew, Israel, seed of Abraham. Primeiramente, termos como judeu, Israel, a semente de Abraão. Are used in multiple senses in Scripture. São usados de vários modos na Bíblia. There is a biological, ethnic sense. Tem um sentido biológico e étnico. Anybody who is biologically, ethnically Jewish fits that sense. Qualquer que nascer judeu se encaixa nesse sentido. There's a political sense. Tem um sentido político. Of these terms, referring specifically to the nation of Israel in the Old Testament. E esse sentido político se refere especificamente a Israel como nação no Antigo Testamento. And of course, at one time, that involved all 12 tribes, and then later 10 tribes. E em algum momento da história, isso envolveu as 12 tribos e posteriormente 10 tribos.
Then, thirdly, there is a spiritual sense of these terms. Em terceiro lugar, existe um sentido espiritual desses termos. Anyone who is spiritually properly related to God is a spiritual Jew. Qualquer que está relacionado com Deus espiritualmente é um judeu espiritual. That doesn't mean if you're a Gentile, all your Gentile genes were changed. Isso não significa, se você é um gentil e se relaciona espiritualmente com Deus, se você se tornou judeu. It just means that you have a proper relationship to God. You are one of God's people in the spiritual sense of being of the seed of Abraham. Significa apenas que você tem um relacionamento com Deus e você faz parte do povo de Deus e você é, nesse sentido espiritual, semente de Abraão. The fourth way in which these terms are used is in a typological sense. A quarta maneira que isso o quarto sentido que isso é utilizado é de maneira tipológica. Israel of old is a prefiguring, a type of the people of God in the New Testament. O Israel do Antigo Testamento é apenas uma sombra do que viria a ser a igreja. But that doesn't mean that every time in the New Testament you read about the church, you impose the idea of Israel on it and say that's Israel. Mas isso não significa que toda vez que você lê acerca da igreja no Novo Testamento, você deve trazer e impor a ideia de judaísmo ou de Israel para a igreja. Nor does it mean whenever you read in the Old Testament about Israel, you impose the New Testament church on the Old Testament Israel and interpret it that way. Tampouco significa que você transfere para Israel aquilo que você lê acerca da igreja no Novo Testamento. So what's the difference between dispensational and non-dispensational theologies on this issue? Qual a diferença entre dispensacionalismo e não dispensacionalismo nessa questão? The non-dispensational theologies invariably emphasize the spiritual sense of these terms and typological. Os não dispensacionalismos enfatizam demais o sentido espiritual e tipológico. Dispensational systems emphasize all four, and they tell us we need to be careful as we interpret the New Testament, especially to determine whether the author is using these terms in a biological sense, a spiritual sense, or a typological sense. E o dispensacionalismo usa esses quatro sentidos e se preocupa em avaliar se no Novo Testamento ele está usando o sentido étnico, o sentido espiritual, o sentido biológico, o sentido político. I think non-dispensationalists, hearing what I've said, would in general agree that there are these multiple senses. Não dispensacionalismo, ao ouvir o que eu estou dizendo, provavelmente concordam com o que eu estou dizendo. But still they would focus on the spiritual senses. Mas ainda assim eles focariam demais no sentido espiritual. And they would say that the other senses either drop out entirely or they're not important. Ou diriam que os outros sentidos não importam ou os abandonariam. But there is another response that needs to be made. Existe uma outra resposta que precisa ser dada. When Peter calls the church a chosen race, a royal priesthood. Quando o Pedro chama a igreja de sacerdócio santo, a nação santa, sacerdócio real. Does he anywhere in that verse say, and by the way, Israel, national Israel no longer is? Mas há algum momento nesse versículo, nessa passagem, que diz que Israel não é mais isso? No, there's no such statement. Não existe essa afirmação. When Paul talks about spiritual Jews and the fact that not all who are of Israel are of Israel, what does that mean? Quando Paulo fala que nem todos são judeus espirituais e aqueles que não são de Israel, o que isso significa? What does he mean? He surely is
saying that not everyone who is ethnically, biologically Jewish is spiritually Jewish. O que ele quer dizer é que nem toda pessoa que nasce judeu é judeu espiritualmente. But does that mean that Paul is saying that the ethnic and biological senses, as well as the national senses of these terms, no longer matter? Paulo está dizendo que o sentido étnico e nacional não importa. Some theologians seem to act as though that's Paul's and Peter's attitude. Alguns teólogos pensam que esse é realmente a atitude de Paulo e Pedro. But do you really think so? Realmente pensa assim? Remember, Paul refers to himself as the Hebrew of the Hebrews. Paulo se refere, lembre-se que Paulo se refere sobre si mesmo como hebreu, judeu dos judeus. And that he's righteous and pure in regard to the law. E que ele é puro e perfeito com relação à lei. He expresses his love for his brethren after the flesh, the Jews, by saying he wishes they could be saved, even if it meant he was accursed. Ele diz aos seus compatriotas judeus que eles gostaria que eles fossem salvos. Do you think that these Jewish disciples who are the apostles, raised in Judaism, are all of a sudden going to have no interest in the future of their people, Israel? Vocês creem que os discípulos apóstolos que eram judeus, criados no judaísmo, não têm mais nenhum interesse nas questões acerca do seu povo? You see, to think that because the New Testament writers apply Jewish terms to the church means that they have no meaning whatsoever in regard to Israel. Eu penso que não penso necessariamente que se os autores do Novo Testamento, quando falam da igreja, não pensam necessariamente acerca de Israel. Is to say that even though Paul and Peter and the other New Testament writers know about all those prophecies in the Old Testament about a kingdom for Israel, they're just ignoring them. E mesmo que Paulo e os outros autores saibam das profecias, eles apenas ignoram. Não é isso que acontece. How likely is it that that's happening? Será que é isso realmente que acontece? I think it's extremely unlikely. Dificilmente isso vai acontecer. And as a result, we need to be careful that we don't force Paul or Peter to be saying things about the future of Israel that they aren't saying at all. Dessa forma, nós não podemos forçar Paulo e Pedro a dizerem algo acerca do futuro de Israel que eles não estão dizendo. After all, Old Testament prophecy said that when the Jews are in their right place with God, Gentiles are also going to be blessed. Depois, quando Deus faz as promessas para a igreja, diz que os judeus e gentios estarão juntos. So there's no reason to think that God's blessing must be either on Israel as a national entity and group or on the church. It can be upon both. Não podemos necessariamente dizer que as promessas serão para um ou para outro, mas talvez sejam para os dois. You don't have to sacrifice prophecies about the church in favor of prophecies about Israel, and you don't have to sacrifice prophecies about Israel's future in favor of prophecies about the church. Nós não podemos sacrificar as promessas feitas a Israel, denegrindo as promessas feitas à igreja e vice-versa. Bom, infelizmente nosso tempo acabou. Você tem uma pergunta bem curtinha? Qual modelo de dispensacionalismo ele segue e por quê? Bem rapidinho. It's a quick question because we're running out of time. He wants to know what kind of dispensationalism you follow. It's a it's a progress dispensationalism. Yes, I am not the old line dispensationalist, nor do I find myself in agreement with everything that progressive dispensationalism holds. Eu não concordo necessariamente com o dispensacionalismo tradicional e também não abraço tudo do dispensacionalismo progressista.
I think there are elements of truth in both, but I suspect those who are familiar with the positions, who've listened to me tonight, realize that I hold something a bit different. But I'd still say it's a form of dispensationalism. Eu creio em questões trazidas pelas duas visões. As pessoas que me ouviram hoje provavelmente vão saber fazer essa distinção, mas acho que isso também é dispensacionalismo. Claro. Isso só prova para os meus alunos que quando você fala de escatologia, cada um tem um esquema, né? Com 10 escatologistas, você tem no mínimo 11 opiniões. Agradecemos ao professor Dr. John Samuel Feinberg, que está na Igreja Batista Redenção, fazendo o seu seminário sobre dispensacionalismo. Muito obrigado por abrir espaço na agenda e estar conosco. Seja bem-vindo ao Brasil. Também ao pastor Isaac Pereira, que foi o nosso intérprete, e ao pastor Alexandre Dutra, do Templo Batista de Indianópolis, que nos ajudou sobremaneira com a entrevista. Tem um resultado parcial da enquete. 55% disseram que não se consideram dispensacionalista, provavelmente porque nem sabem exatamente o que significa, e 45% sim. Vamos ver como é que vai ficar até o fim dessa edição, tá bom? A gente se encontra no próximo Vejam Só. Até lá!